Perfumaria árabe, todo mundo falando. Será que é simplesmente uma nova moda, uma onda que vem vindo? Como que isso está acontecendo? Será que ela é tão nova assim, tão inovadora? Ou já existe há algum tempo? Muito mais tempo do que a gente possa imaginar. E os ingredientes? Será que são tão inéditos assim ou já não estiveram mais perto de nós que a gente possa também pensar em alguns perfumes mais clássicos, mais antigos? Pensando sobre isso, me trazer algumas informações para vocês, para se situarem um pouquinho melhor dentro desse mercado e até cobrir algumas bobagens que a gente anda escutando por aí, né? Eu sou Luiz Castelo, sou aromaterapeuta, cosmetólogo perfumista. Se você gosta desse conteúdo, fique à vontade para se inscrever no meu canal, que sempre trago algumas reflexões do mundo da perfumaria, dos materiais que a gente utiliza, da aromaterapia, enfim, acho que você vai gostar. Mas indo direto ao assunto. Perfumes árabes. Hoje nós temos um grande leque de produtos no mercado, que eu acredito que começou a florar cada vez mais devido à abertura do fluxo de turismo para a Península Árabe, mas que não é uma novidade. E hoje o que a gente vê mesmo é uma ponta mais moderna da perfumaria, né, desse lado do planeta. Porém, isso já existe há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Mas a primeira coisa que as pessoas perguntam é: como que numa área tecnicamente deserta pode haver algum material que se possa transformar em perfume? Muita gente fugiu não da escola, mas das aulas de geografia e acabam estendendo todo o Saara, desde a África até quase as costas da Índia. E não é bem assim. Lógico que a Península Árabe tem grandes áreas desérticas, mas tem algumas áreas produtivas. Tem algumas áreas que a própria topografia local ajuda. E eu começaria pela rosa. Sim, planta-se rosa. E não é a famosa rosa do deserto que algumas pessoas fazem confusão. É uma rosa da família das rosas damascenas, conhecida como Trigintempétala. Esse nome significa que ela tem 30 pétalas exatas, tais como o frangipane, o mais conhecido pelos brasileiros, o jasmim-manga, as flores sempre têm 5 pétalas. Esse tipo de rosa também fornece um óleo essencial maravilhoso, tal como da família da rosa damascena. Dizem que é um pouco mais, talvez adocicado, que lembra um pouquinho a rosa da região de Graça. Eu, infelizmente, não tive contato. Outros tipos de rosa eu conheço pessoalmente, mas essa, infelizmente, não. No mercado, geralmente é conhecida também como rosa de Taif, né? E essa região, que dá até o nome da rosa Taif, né? Próximo a Meca, mais ou menos na direção do litoral da península, para a região do Mar Morto. É uma região alta, de montanhas. A região está aproximadamente a 2.000 metros de altura. Para quem conhece Campos do Jordão, no estado de São Paulo, é até a mais alta que o próprio Campos do Jordão. Então é outro tipo de clima e é favorável ao crescimento dessa rosa. E muitas histórias se contam da perfumaria, da aromaterapia, da habilidade dos árabes de destilarem rosa, principalmente através de Avicena ou Ibicina, né? O médico, a poeta e várias outras qualidades que ele tinha de fazer a destilação do óleo de rosa. Na verdade, ele era persa, né? Nem persa exatamente, é que na região, muito antigamente, os impérios, as extensões territoriais acabavam fundindo tudo, mas ele é nascido na região dos Uzbequistão. E o que ele fez foi aprimorar o sistema de refrigeração do alambique, que podia coletar o óleo de uma maneira mais eficaz.
Então, posto isso, rosa é um dos integrantes da perfumaria árabe muito forte. Existem também na própria literatura da cultura árabe várias menções às rosas, poemas, citações maravilhosas que ele coloca. E isso, logicamente, dentro de todo o reino árabe, sempre foi muito conhecido. Outra planta que também aparece da região, Jasmim sambac, vai ser nos jardins do, dos grandes palácios, né? E é uma flor que até se a gente, no imaginário, lembrar das noites no deserto, onde que a temperatura cai, né? Isso é fato. O aroma do jasmim fica uma coisa muito evidente. Então é outro material que também acaba aparecendo muito na perfumaria árabe. Agora, a grande base deles mesmo são as madeiras, são as partes esfumaçadas, porque o uso da queima de resinas, da queima de certos lenhos é muito forte, pertence muito à cultura e data de longo tempo. Não só, logicamente, o contato pela questão da região, a facilidade entre o Egito e o mundo árabe, né? Estamos falando da Península Árabe, e até da passagem das caravanas de comércio que vinham mais do Extremo Oriente, que vinham da região da Índia, traziam outros materiais. Essa parte resinosa, essa parte das madeiras já era muito clara e muito evidente ali. Tanto que da região do Iêmen, que fica lá na ponta da Península Árabe, vem o olíbano, que as pessoas conhecem mais tradicionalmente como frankincenso ou frankincense, e algumas pessoas chamam de incenso. Eu procuro evitar a palavra incenso, porque a maioria faz confusão com os incensos indianos, e aí acham que vai ter um incenso de maçã, um incenso de café, um chama-dinheiro, um catamor, sei lá eu, né, de tudo aquilo que a gente vê nas caixinhas, e não é. O incenso vem dessa resina que exuda da árvore Boswellia sacra, que é uma das qualidades de Boswellia, existe a cartere, existe outras, eritrécia, enfim. Mas o que vem da região do Iêmen é considerado um dos melhores. Infelizmente, faz já décadas que o Iêmen tem conflitos internos e na região, e agora com algumas ameaças do outro lado do Golfo, com o Irã, né, e os Estados Unidos pegando, provavelmente esses suprimentos fiquem cada vez mais difíceis, mais cortados, inclusive, né? Então, quem tem, guarde bem. O olíbano faz muito parte da composição dos perfumes árabes. Outro material também que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que rende uma grande conversa, é o famoso oud, que várias casas europeias hoje têm algum produto feito com isso. Esse daqui é um atar, né? Então ele está na sua forma mais pura. É óbvio que o que eu vou contar para vocês a respeito do valor dele, hoje os grandes fabricantes de moléculas têm no seu catálogo um sintético do oud. E o outro material que tem é o Bacor. Esse é um incenso. O perfume é inacreditável, quase tóxico. Essa madeira, uma parte, algumas coisas têm uma outra qualidade de oud e depois elas são imersas em várias substâncias aromáticas. Pouca coisa dessa madeira queimada, né, devidamente, no carvãozinho neutro, é capaz de cobrir uma área gigantesca. Eu já tive uma experiência com um cliente, inclusive árabe, e é hábito pela cultura, né, eles terem a queima dos incensos em casa, temos como purificador das energias, que eles têm consciência a respeito disso, como para perfumar o ambiente, para receber bem.
Nós estávamos num escritório cuja sala deve ter aproximadamente uns 20, 30 metros quadrados, de pé direito alto, porque é uma construção antiga, e uma pitada dessa madeira no carvão tomou conta de todo o ambiente. É impressionante a potência disso. E fica por horas. É inebriante. E isso é uma característica também que o oud traz, que traz muito dentro dos perfumes árabes. Né? Esse o Just Oud da Latafa, e é uma delícia, apesar das notas de saída dele terem algumas frutas, também da região, ele prima para essa base do oud. Todos esses materiais que estão ali na região favoreceram já há muito tempo a fortalecer a imagem da perfumaria árabe. Lógico, depois entraram outros produtos. Hoje não dá para dizer que todos os perfumistas das casas árabes são árabes. Né? Grandes perfumistas europeus fazem, desenvolvem, trabalham muito para as casas árabes. Mas existe uma linha de pensamento, uma linha básica de manter esse peso da cultura. Quando eu falei do oud, que é a principal chave dos perfumes árabes, é uma matéria-prima muito cara. Hoje um oud de qualidade, né, de primeira qualidade, ele estaria girando em torno de uns 60, 80 ou até mais, 80 mil dólares por quilo. E por que ele chega a ser tão caro, até mais caro, acho que com certeza mais caro do que o quilo das rosas, que realmente é o top de valor dentro da extração de óleos essenciais. Porque pouca gente sabe que o oud, não sei inclusive quem foi que descobriu isso, mas é muito antigo. Ele é tirado do cerne de uma árvore, classificada botanicamente como Aquilária galocha, e existem outras espécies de Aquilária. Alguns fazem confusão com o nome que aparece, inclusive nas Bíblias, que seriam os aloés. Tem gente que confirma que ela é uma derivada, mas os aloés, para nós, a gente confunde muito com a babosa, com a aloe vera, e não é. Outra planta. E o que acontece com essa árvore? Ela sofre uma infecção, um determinado fungo, que agora não me ocorre o nome, que começa, vamos dizer assim, a adoecer a planta por dentro, a apodrecer a madeira. Né? Hoje existe uma maneira de se produzir isso de forma artificial. Então, existe o oud que vem do Vietnã, existe o oud do Camboja. Na região, ali existem vários fornecedores de oud e, como eu falei, as casas de moléculas, né? Givaudan, tem o Givico, acho que é dos 245, que é um sintético, que é o Black Agarwood, que é maravilhoso também. Não chega muito perto do verdadeiro atar, mas realmente, assim, se a gente não prestar atenção, passa muito bem, né? Então, já existe uma outra maneira, mas mesmo assim a extração ainda é cara. Porque o que acontece? Desse material, quando se corta essa árvore, ela não está toda tomada pelo fungo. Existe um caminho. Eu costumo citar como se você cortasse não seria bem um rocambole, mas um bolo de duas cores. Bolo frappé, como tinha antigamente, tal, que você corta a fatia, tem uma parte de massa branca e uma parte de massa de chocolate bem ali no meio. Só essa parte escura é que vai ser aproveitada. Então, como é que eles fazem? Quando cortam o tronco da árvore, eles precisam ir lascando a árvore para chegar nesses veios escuros, que é a parte da infecção, que é de onde vai ser tirado o óleo. Então, o aproveitamento, se não me engano, o rendimento dela é 0,1% ou alguma coisa menor até.
Então é muito pouco, pelo quanto de material e o quanto de trabalho. E esse trabalho de extração do veio que está contaminado para fazer a destilação, ele é manual. Não existe máquina que faça isso sozinha. Não tem como ainda. Provavelmente deve ter alguém estudando isso para facilitar, mas não tem. Então isso que traz esse peso de ouro numa matéria espetacular, que é a primeira vez que eu experimentei, estava numa palestra de uma representante dos perfumes do Bahrein, aqui em São Paulo, no Centro de Cultura Árabe, e que eu não sosseguei enquanto não consegui alguma coisa para mim. É muito engraçado ouvir os comentários a respeito do oud no mundo da perfumaria ou das pessoas que não, dos leigos, né? Tem gente que fala, isso cheira diesel queimado, isso cheira pneu de caminhão quente, borracha velha. Tem uma série de descrições assim esquisitas. Realmente é um cheiro que remete a alguma coisa meio sintética, com fundo amadeirado. É muito estranho. Mas ele é aquela coisa para ser apreciada, que não é o primeiro impacto, mas é o decorrer da evolução desse cheiro, desse aroma, e que você vai conseguir perceber a riqueza dele. E ele, quando misturado com rosas, combinado com rosas, aliás, forma uma coisa enlouquecedora. Vale a pena experimentar. Agora, quando que esse material também aparece já no mundo ocidental e que acaba fazendo um gancho para a perfumaria árabe? Em 2001, basicamente, a Yves Saint Laurent lançou um perfume chamado M7. Esse nome era porque era o perfume masculino número 7, a fórmula número 7. Isso me lembra um pouquinho Chanel número 5, né, que é o quinto teste, quinto vidro. Né? E que ele ficou um bom tempo no mercado, mas infelizmente foi descontinuado. E a primeira vez que eu experimentei o M7 também foi alguma coisa assim, porque era muito caro na época. Não dava realmente para adquirir com os poucos caraminguás do bolso. Ele me lembrava, assim, muito de longe, para quem conheceu, o Mystère de Rochat. Tinha um fundo atalcado, alguma coisa, mas era mais misterioso ainda. E o M7 teve lá o seu sucesso, e o M7 já continha oud, e que se sabe ainda não era um oud sintético. Provavelmente era um atar com uma nova diluição, alguma coisa que calçou esse aroma e trazia ele muito à frente. Não sei porque de repente ele foi descontinuado. Hoje, as pessoas não devem inclusive fazer confusão, existe uma nova versão chamada M7 Oud Absolu da Yves Saint Laurent, um frasco quadrado, acho que de tampa de madeira, que é também muito bom, muito bom. Mas para quem experimentou, quem foi contaminado uma vez pelo primeiro M7, não substitui. É algo bem diferente. Assim como eu acho que o Lanternite da Givenchy, que minha mãe usava na minha infância, o Lanternite de hoje não tem nada a ver. Mas isso é papo para outra hora, porque são as interferências que existem hoje em dia de uma certa instituição que vê se certas substâncias são nocivas, etc. e tal, e aí recomenda-se a reformulação de perfume, e quando não tem jeito, então ele é descontinuado. Quando não é descontinuado por questões mercadológicas, mas quimicamente falando, às vezes isso acontece. Né? Mas às vezes não, com uma certa frequência. Né? O M7 não carregou toda essa história do old, desse link já com a perfumaria árabe,
mas ele já trazia no espírito dele algo que remetesse que quem conhecia o mundo árabe sentia. Porém, existe uma história paralela e quase, dizem assim, uma briga para quem leva a fama, e esse eu, por sorte, tenho aqui comigo, que a Balenciaga, o Balenciaga Pour Homme, foi realmente o primeiro perfume que tinha ouro na composição, né? Esse perfume aqui nas minhas mãos tem basicamente também quase 30 anos, ainda tem uma coisa indescritível. Já basicamente não tem mais nada, mas tem algo assim impressionante ali dentro. É uma pena que também foi descontinuado, e acho que houveram questões mercadológicas na época, porque apesar da matéria-prima muito cara, é, eu lembro de outros perfumes da época que não se fixaram no mercado, porque não tinham essa pegada. A ideia que estavam se vendendo para a época era outra. E isso acontece muito, infelizmente, no mundo da perfumaria. Existe estudo no mercado porque as pessoas querem. E é aí que nós vamos chegar no porquê do sucesso do perfume árabe. Então vocês já viram que já existiu na história os passos. Hoje as grandes casas europeias todas têm algum perfume no seu catálogo que tem ouro na composição, né? Ele predomina porque é uma nota de base extremamente intensa, né? Vira uma verdadeira cola, ou seja, a longevidade, a projeção no olho é uma coisa assim imbatível e é extremamente envolvente. E aí vamos então mergulhar de volta na Península Árabe, né? Da questão da tradição, e aí nós podemos remontar séculos e milênios de história, já havia muito da questão da perfumaria naquela região através dos atares, ou seja, os óleos puros, né? Ainda não havia muito essa questão do álcool, e mesmo que também depois com a religião muçulmana, a gente sabe que é proibido a existência das bebidas alcoólicas, se bem que agora os países mais abertos para o turismo, né, então, principalmente dos Emirados, então muita gente está indo para Dubai, muita gente indo para o Catar, né, enfim, para o Bahrein. Em função do turismo, existe uma certa vista grossa ali dentro dos hotéis, alguma coisa, mas em geral, não. Então, os perfumes também eram feitos à base de óleo, que para o calor, né, para o condicionamento, inclusive, da pele, era muito interessante, porque o óleo fixa mais. Dependendo do óleo, lógico, ali não sei se estudaram, mas eu acredito que sim, havia uma certa proteção para a pele, né? Havia uma projeção, enfim, tinha uma série de condições que eram extremamente favoráveis aos perfumes, já que um perfume com base de álcool, naquele calor, não ia aguentar nada, né? Além da proibição. Porém, se a gente fala em termos de data, né, eu até fiz uma colinha aqui, porque é muita informação. As primeiras casas árabes reconhecidas mesmo não são tão antigas assim, né? A mais antiga, Abdus Samad al-Qurash, ou ASQ, data de 1852. A segunda, mais antiga, Surrati, 1929. Essas são realmente da Arábia Saudita, não estou falando dos Emirados. Não estou falando de Latafa, Al-Haraim, Al-Tania, das marcas que estão agora muito próximos de nós. A segunda, mais antiga e considera-se a pioneira no uso do oud, é a Ajmal, perfumes que datam de 1950. Então, essas casas são mais, vamos dizer assim, contemporâneas. As outras, como a Latafa, como a Al-Haraim, o Al-Tania, agora não me ocorre, mas que são milhares de nomes,
Algumas datam da década de 70, 60. A própria Moage, né, de Doha, não é tão antiga, ela é extremamente sofisticada, tanto que era notório a Moage criar um perfume que era exclusivo para as visitas oficiais ao país. Então, só presidentes, reis, altíssimas autoridades é que recebiam. Hoje a gente tem a Moage mais próximo da gente, coisas mais acessíveis e tal, e com uma qualidade muito grande. Enfim, de todo esse cadinho, aí por que que caiu tanto no nosso gosto, principalmente no gosto do brasileiro? Hoje todo mundo fala de um perfume árabe, todo mundo quer um perfume árabe, as pessoas enlouqueceram. Eu já vi em shoppings aqui em São Paulo quiosques, multimarcas, vamos dizer assim, de perfumes árabes, aqueles vídeos extravagantes que eles fazem, alguns muito bonitos, outros meio estranhos, alguns muito simbólicos, né? Como às vezes traz a adaga, às vezes traz o minarete, né? Principalmente alguns atares são muito ligados à religião, né? E é um fato, o árabe precisa estar limpo para entrar no templo. Então isso é muito bacana como eles consideram, né? Então, tanto através das fumigações, né? Ou a famosa defumação, que é muito comum a queima do bacur e passar pelas roupas da pessoa. Tanto que uma vez eu vi um documentário da BBC falando justamente do caminho do Líbano, desde o Iêmen até chegar à Europa. E é muito bonito na cultura árabe que o recém-nascido, uma espécie de apresentação ao batismo, ele é passado pela fumaça do olíbano. Lógico, não deixam lá a criança defumando, né? Vamos, porque já deve ter gente já pensando uma loucura, que mãe, não sei o quê, né? Porque povo para falar é uma coisa. Não, gente, eles têm uma grande inteligência, né? Mas é muito bonito esse sincretismo que depois o mundo ocidental vai utilizar isso nos ritos, né, espirituais, né? Basta ver que o Líbano faz extrema parte, junto com a mirra, que aliás outra resina que eu esqueci de falar, que é muito comum de lá, principalmente na liturgia católica. Né? Todo bom incensário que se preza vai conter pelo menos mirra e olíbano. Também outro que eu acabei esquecendo, porque é muita informação, o beijoim, né? Mas ele já é um pouco mais afastado. Mas enfim, o porquê depois cai no gosto popular nosso. Podemos imaginar que o seguinte, dois países de altas temperaturas, lógico, o Brasil é um clima tropical, né? Não é exatamente como a Península Árabe, onde facilmente regiões chegam a 50 e poucos graus, né? Aqui nós temos coisas parecidas a 40, 45, enfim. E a gente fica pensando, um perfume muito forte, uma verdadeira cola, como é que alguém aguenta dentro daquele calor todo, né? Porque sabe que é o tipo de perfume que vai ficar, né, tranquilamente 6, 8, 12 horas na pessoa. É justamente essa pela uma questão de evaporação que eu vejo que as pessoas acabaram adotando muito o perfume árabe. A gente sabe em perfumaria, em aromaterapia, que as notas de saída numa estrutura, num perfume, geralmente são pelos cítricos. Cria uma primeira explosão, é saída, foguete basicamente que sai. Né? Porém, a evaporação é extremamente rápida. Né? Ela dura muito pouco. O que ela vai carregar atrás de si, a gente sabe que são as notas de coração e as notas de base. Né? Conheço poucos perfumes cítricos que ficam realmente muito tempo na pele. E acho que dois dos meus preferidos são o Orange Vert da Hermès, né? Criação do Helena,
e o Aqua di Parma Colônia, da Aqua di Parma, que realmente é uma combinação maravilhosa que você se sente à beira do Mediterrâneo, debaixo dos pés das bergamotas, e ele fica o dia inteiro. Lógico, existe uma base amadeirada que ajuda a calçar isso, mas essas notas a gente, e eu pelo menos quase não percebo, percebo sempre muito a questão da do cítrico, né? Dessa nota mais alta. Já o perfume árabe, ele tem uma saída que geralmente não é cítrica, a maior parte das composições que eu conheço não primam por existir ali uma laranja, um limão. Às vezes tem, mas muito pouco. O acorde de saída geralmente é baseado em alguma flor, né? Geralmente flores um pouco mais adocicadas, um coração floral e a base, todas essas madeiras e resinas que eu enunciei. Também há a madeira de guaiaco, também que é maravilhosa, sândalo, com certeza, e o famoso oud. Essa massa cria um perfume extremamente estável, de grande projeção, ou seja, de alta potência, porém de baixa volatilidade, por isso que ele dura muito tempo na pele. E eu vejo que esse mercado de países quentes, os que trouxeram isso através das suas culturas, né, como estamos falando do mundo árabe, como também seria o caso dos egípcios, esses perfumes extremamente concentrados, fortes, né, presentes, vêm através dessa questão mais climática. E o brasileiro já faz muito tempo que as pessoas sempre procuram alguma coisa que fique mais ali na pele. É uma queixa que eu sempre escuto, as pessoas não estão comprando perfume. Ah, não fica. Vem sempre aquela conversa a respeito do fixador. E aí aquela eterna briga entre perfumistas e consumidores. Mas existe um fixador químico. Aí outro grita que viu na internet. Tem Galaxolide, tem os musks sintéticos, tem uma variedade de substâncias. E aí, por perfumaria, por aromaterapia, a gente fala, não, mas as notas de base são aquelas que provêm, às vezes, dos lenhos, que provêm das resinas, que são mais pesadas, para os químicos, são os de cadeia longa, né, cadeias carbônicas longas e que ficam realmente ali. E o consumidor final, na verdade, quer passar um perfume de manhã e chegar à noite com ele ainda, sem ter que levar na bolsa uma amostrinha para fazer uma recarga. Então, eu vejo que caiu muito essa no gosto das pessoas de perfume, que inclusive chega antes. Ah, mas na perfumaria clássica europeia não existe isso? Existe sim, existe. Na parte masculina eu acho que muito pouco. Na parte feminina sim, e acabam apelando muito pelos caramelos, os gourmands, os de flores brancas muito potentes, né? Então, que acaba às vezes ficando enjoativo e você quando lê os comentários dos consumidores, falando, tive dor de cabeça, não sei o que, tal. Lógico, dor de cabeça com uma tonelada de coisas sintéticas é até muito fácil de se ter, sobrecarregar um fígado, né? Diferente quando se está utilizando óleos essenciais, né? Numa perfumaria botânica, numa coisa mais tranquila. Então, o grande boom desse mercado é porque trouxeram aquilo que estavam esperando, perfume que vem com, para não falar de marcas aqui, com uma famosa e poderosa cola de contato que seca em segundos e nada mais desgruda, que fica na pele, que eu já vi relatos de pessoas que falam assim, tomei banho, não saiu. Não sei se a pessoa tomou banho direito, o que que foi, mas eu já vi essa experiência de você pegar tecidos, uma coisa, e o perfume está ali ainda há dias, né? Isso também é uma questão que traz, e não é porque a perfumaria árabe inventou isso agora, isso sempre existiu. Então, isso que eu queria trazer esse comentário, esse pensamento para vocês.
Todo mundo fala muito dos perfumes árabes, muita gente desesperada fazendo até contratipos deles, apesar que perfume árabe bons, de boa qualidade, não são caros, né? É impressionante que são muito mais baratos do que os perfumes europeus. Os perfumes de nicho, os perfumes mais sofisticados árabes têm um valor interessante e são extremamente competitivos com o da perfumaria europeia, né? E a gente sabe que tem muito mais coisa através do conteúdo, que é o merchandising, que é a embalagem, que é a forma de distribuição, enfim. Então ninguém pode acusar, falar, isso é subsídio. Não, não é. São feitos de matérias-primas boas, consideradas, vale a pena. E eu acho que a escolha, a pesquisa é muito interessante, porque você vai encontrar perfumes árabes mais comuns, né? Ou seja, são gostosos, são bacanas, mas não te tornam muito destaque numa reunião, num encontro, alguma coisa. E tem alguns perfumes que são extremamente elegantes, muito sofisticados, né? E que aí trazem hoje em dia um pouco da filosofia de um perfumista, de uma formação ah, europeia, uma outra visão, trabalhando dentro de uma casa árabe e mixando a cultura, os materiais típicos daquilo e fazendo uma constituição de um outro plano de negócios, de outro tipo de consumidor, né? Uma outra visão de relações de mundo. Você vê, perfume é cultura, é política, é economia, tem vários fatores que influenciam a existência de um perfume e como o perfume trafega também dentro da sociedade humana. De todos os lugares do mundo tem um cheiro, isso com certeza. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Você viu que não foi para falar especificamente de um perfume, mas explicar um pouquinho do que é essa visão da gente ter um consumo sabendo o que está comprando, o que é aquele material. Não é só um perfume a mais na sua prateleira, na sua gaveta, que passa pelo modismo e depois fica lá esquecido. É algo assim muito interessante, tem muita história, tem muita coisa envolvida dentro da existência de um perfume daquela região, seja da própria Arábia Saudita, seja dos Emirados, seja do Bahrein, seja do Catar, do Iêmen, como eu falei, das resinas, daquela região. Se não conhece, vale a pena experimentar e vale a pena conhecer a existência desses materiais que eu enunciei e ver que, apesar das regiões desérticas, existem flores e existem materiais extremamente preciosos que encantam o imaginário e a história humana até os dias atuais. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.